Mateus 9, 9. Diz assim, palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Irmãos, quando nós pensamos na caminhada cristã, muitas vezes nós somos envolvidos por um tanto de ideologias, sistemas. Às vezes nós nos enchemos de muitas informações e, de certa forma, nós podemos cair numa armadilha que nós mesmos colocamos. A questão de colocar, às vezes, tantas coisas, tantos pesos e nos perdermos daquilo que é o principal da nossa jornada, que é andar com Jesus, que é conhecer a Jesus, que é copiar o modelo de Jesus, que é, de fato, a cada dia imitar aquilo que o Senhor fez e aquilo que Ele disse para nós fazermos também. E hoje eu gostaria de relembrar para mim, para você, a palavra do Senhor, quando nós olhamos para um convite tão simples que Jesus fez, quando pensamos nessa frase tão pequena, segue-me, e o que isso pode trazer, acarretar para as nossas vidas, dia após dia. Essa expressão aparece pelo menos 14 vezes no Novo Testamento. Quando você começa a olhar o chamado dos discípulos, Jesus não argumentava muito no sentido de explicar o que iria acontecer para com aqueles discípulos. Jesus não colocava muitas regras para que eles observassem antes de o segui-lo. Jesus não fazia nenhum tipo de discurso maior. Jesus chegava para alguns e dizia apenas isso: segue-me, vem andar comigo, vamos caminhar juntos. E eu gostaria de meditar com você nessa expressão, trazendo pelo menos 3 situações que nós podemos aprender ou ser relembrados, que a palavra do Senhor nos ajuda a ver, no sentido de nós realmente sermos discípulos de Cristo Jesus. Eu tenho visto o quanto certas situações trazem um medo, um pavor na nossa alma. Principalmente situações que nós sabemos que o Senhor Jesus já nos disse que passaríamos por algumas delas, mas quando elas chegam, nosso coração fica meio que paralisado. Nós vemos certas coisas que o Senhor nos disse que nós veríamos, e aí quando nós presenciamos, nós temos um certo tremor no coração diante de certas coisas. E por conta disso, gostaria de trazer para nós nessa manhã, de uma forma muito simples, o que Jesus traria ou trouxe para os seus chamados a respeito de andar com Ele, de caminhar com Ele. Primeira coisa que eu vejo, irmãos, é que quando Jesus se aproxima de Mateus aqui, Mateus está parado, desenvolvendo a sua função, era um coletor de impostos. A vida se resumia aquilo ali para ele. E Jesus, então, diz para ele, agora você vai ter uma nova direção, uma nova caminhada. Você que está parado vai começar a andar agora. Nós não vamos mais ficar do jeito que estamos. Nós não vamos mais ter os mesmos objetivos que nós tínhamos. Agora há algo novo para ser trilhado, há um momento novo, há uma nova visão, há um novo desejo, há um novo objetivo. E esse objetivo não é apenas para esse momento, para essa situação, mas é para toda a vida que vem a partir de agora. Segue-me, então, significa, irmãos, nós entendermos que nós vamos para um novo caminho. O que nós tínhamos até então pode nos ajudar em algum momento, pode trazer alegria ou tristeza, dependendo da lembrança que é, mas a partir do encontro com Cristo, uma nova jornada vai ser trilhada. Mais ainda, se estávamos parados, vamos começar a andar.
Se estávamos andando por um caminho que não era bom, o Senhor nos apresenta uma caminhada nova, um tempo novo. Isso traz para nós, irmãos, algumas questões que nós podemos analisar. De um dia em que você passou a se entender como crente, de um dia que você saiu dessa igreja, ou de uma outra igreja, ou de um acampamento, ou de algum lugar, de uma conversa que você teve com alguém. Quando você começou a se entender, agora eu quero seguir a esse Jesus, agora eu quero ser um servo desse Jesus, agora eu quero andar com esse Jesus, o que tem mudado na sua caminhada? O que tem mudado nos seus pensamentos, nos meus pensamentos? Os objetivos que você tinha na vida, eles permanecem iguaizinhos? Esse é um parâmetro, irmãos, para nós avaliarmos se de fato estamos nessa caminhada com Cristo ou não. Porque o apóstolo Paulo diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas ele continua, as coisas antigas passaram. Eis que tudo se fez novo. Muitas vezes nós estamos dentro do povo do Senhor, mas o nosso caminhar não mudou em nada. Continuamos com as mesmas ambições, continuamos com aquela mesma visão que nós tínhamos antes. E eu não estou aqui, irmãos, nem colocando o que é certo ou o que é errado, não é isso. Mas a grande questão é, um homem, uma mulher sem Jesus no coração, ele tem alvos puramente humanos. Bons ou ruins. Mas quando ele se encontra com o Senhor, ele passa a ter também alvos espirituais, que vão predominar sobre os alvos físicos, carnais. Como está a nossa jornada? Quais são os sonhos que nós acalentamos hoje em dia no coração? Essa é uma diferença, irmãos, quando nós olhamos para muitos crentes nos nossos dias que entram em competições com os não crentes. Tenho mais dinheiro, tenho mais fama, tenho mais sucesso, tenho mais conquistas. E quando a gente vê, para que tudo isso? E normalmente não vem aquela resposta que o próprio Paulo também nos diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Se na nossa jornada, irmãos, nós não temos o alvo da glória do Senhor, há algo que nós precisamos pensar sobre a nossa caminhada. Se dentro do nosso lar as coisas não são para a glória do Senhor, porque a glória do Senhor também traz muitos benefícios para nós, precisamos reavaliar se estamos nessa jornada. Se de fato ouvimos um dia, segue-me. Se de fato declaramos um dia, Senhor, eu sou um seguidor teu e vou caminhar contigo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para nós nessa manhã. Mas há uma segunda questão, irmãos, quando Jesus nos diz essa expressão, segue-me. Nós agora, irmãos, não caminhamos mais com o nosso olhar, com as nossas interpretações, com as nossas visões, seja do mundo, seja da nossa vida pessoal. Nós olhamos agora para alguém que está à nossa frente e é um modelo para nós. Quando nós aprendemos, irmãos, a olhar para Cristo no sentido de cada dia seguir os seus passos, nós vamos ver, irmãos, que a gente não vai mais tatear nas coisas, a gente não vai cair mais naquela questão, eu vou experimentar isso, se não deu certo eu tento aquilo, eu vou tentar outra coisa porque eu ouvi um conselho de alguém. Nós saímos, irmãos, de uma questão de apenas experiências e nós passamos a ter um modelo definido de caminhada. Nós seguimos as pegadas do Mestre. Nós pisamos aonde ele pisa primeiro. Nós vamos atrás, irmãos, dele. E é muito bonito nós observarmos isso, porque quando há algum perigo iminente, Jesus já nos tira desse perigo. Quando há alguma questão de contrariedade à frente, o Senhor nos mostra onde nós devemos passar, não para evitar aquilo, mas para que nós passemos com saúde, com sabedoria, com diligência, enfrentando os ventos que vêm, passando por situações que a gente sabe que não são tão agradáveis, mas a gente sabe, o Senhor já passou por aqui, eu posso passar também. O Senhor já pisou nesse lugar, então Ele deixou o trilho seguro para que eu pudesse caminhar.
E, irmãos, quanto mais eu piso onde Jesus pisou, quanto mais eu vou atrás do Senhor, no sentido de ver o seu exemplo, de ver aquilo que ele já fez, tanto mais, irmãos, eu caminho mais firme, eu caminho, de fato, num modelo que eu posso dizer, mesmo passando pelas lutas, eu sei aonde isso vai dar, porque Jesus já me mostrou o caminho. Não é porque eu sou um vidente, não é porque eu confio na minha experiência, não é porque eu digo, olha, já vivi tudo isso e sei como é que é. Eu tenho toda a segurança de mostrar um caminho para qualquer outra pessoa, porque eu posso dizer, olha, Jesus passou primeiro. Quando Ele está à nossa frente, irmãos, Ele nos protege. João 10 diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se Jesus já concedeu esse benefício para nós, qual é a necessidade de eu temer alguma coisa, sabendo que Ele, à minha frente, já me livrou de tudo aquilo que pode trazer medo, insegurança? Eu preciso olhar para o modelo. Eu preciso aprender a seguir. Fico observando às vezes, quando ando com as crianças, principalmente quando a gente anda em lugares que são mais tranquilos, a tendência é que eles soltem da nossa mão e vão correr na frente. E aí, todo pai, toda mãe aqui deve saber disso, né? A tendência é que daqui a um pouquinho você já está gritando, fulano, peraí, aí não. Ou então você diz, olha, fica aqui perto, aí na frente não é bom. Me dá a mão para atravessar a rua, porque se deixar você já sabe o que vai acontecer. Mas não é interessante, irmãos, que às vezes, inconscientemente, Jesus está ao nosso lado e nós muitas vezes queremos andar por caminhos que a gente acha que de repente são novidade para o nosso coração e talvez Jesus não conheça aquilo ali? Não é verdade que às vezes, irmãos, nós sabemos que temos que tomar determinada decisão e a gente diz, não, ainda assim eu vou tentar um outro caminho, porque quem sabe? O Senhor muitas vezes nos diz, não faça tal coisa, já te mostrei qual vai ser o destino disso. E a Bíblia traz essa questão para o nosso coração, dizendo assim, há caminhos que ao homem parecem ser muito bons, mas o seu final é pura perda. E quando nós somos seguidores de Cristo, irmãos, nós vamos aprendendo que Ele estando na frente, nós podemos não só ter um parâmetro, um exemplo, não só alguém que nos protege, que nos livra, mas nós desfrutamos de segurança, de tranquilidade, até mesmo, irmãos, para viver uma vida de mais prazer atrás do Senhor Jesus. Quando nós não estamos preocupados em guiar alguém, um carro na estrada, por exemplo, você contempla o que está na paisagem. Você pode conversar mais. Você pode até mesmo ter o seu momento de comer, se alimentar, mas um outro está ali preocupado em tocar aquela situação. Mas veja, irmãos, que muitas vezes nós queremos ter a autonomia, nós queremos ter a decisão, nós queremos ter o controle. E muitas vezes queremos colocar Jesus na carona e quando chega uma hora do perigo não dá para passar o volante para o lado. Não dá para dizer, Senhor, me livra agora. Ora, é você que está dirigindo. Na nossa vida, irmãos, as coisas são simples, né? No entanto, muitas vezes nós queremos que o Senhor Jesus nos acompanhe. Queremos tomar as nossas decisões. Queremos andar na frente do Senhor. E deixamos a palavra de lado quando nós invertemos. Porque é Ele quem diz, segue-me. Anda comigo. Há uma terceira questão, irmãos, diante dessa expressão. Seguir ao Senhor tem um sentido de obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor traz para nós, irmãos, a questão de quem é a autoridade na nossa vida. Quem é aquele que diz, é hora de parar. E quem é aquele que diz, é hora de andar?
Nós sabemos disso, irmãos, de uma maneira total, porque ouvimos continuamente a questão de sermos obedientes ao Senhor. Ele é a autoridade, eu sou discípulo. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o líder, eu sou o liderado. Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Ele dá o comando, as ordens, o corpo obedece. Quando olhamos então a expressão seguir, do ponto de vista da obediência, ele está mostrando, irmãos, o caminho por onde nós devemos passar, e nós temos que aprender a trilhar esses caminhos. E quando o Senhor nos diz assim, é preciso que nós passemos por um vale, é preciso que nós passemos por uma situação em que não será tão fácil assim. Cabe a nós entender, irmãos, o propósito que o Senhor tem, ou se nós ainda não discernirmos qual o propósito, nós temos que obedecer e saber que Ele está nos levando para um propósito que é dele, que é do Senhor. Quando às vezes o Senhor nos propõe, por exemplo, um caminho de uma enfermidade, a tendência do nosso coração é realmente se colocar, Senhor, mas isso é mesmo necessário? Quando é a enfermidade de alguém próximo a nós, nós queremos entrar no caminho e dizer, Senhor, dá para mim e não para esse outro. Porque amamos. Mas nem sempre, irmãos, vem no nosso coração, por exemplo, as palavras de Tiago que diz assim, olha, tendes por motivo de, não de alegria no sentido de nós saborearmos ou desfrutarmos daquilo, mas tendes um motivo de alegria no sentido de nós entendermos que estamos indo para um propósito melhor, para sermos aprimorados, para sermos trabalhados. E ele diz, tendes isso por motivo de gratidão e de alegria, porque você passando por tudo isso, sendo aprovado, você não só vai crescer, como se tornará alguém mais aperfeiçoado, mais talhado, mais formado, como Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para esses momentos e dizemos, Senhor, faz com que isso passe logo. Nós dizemos, Senhor, eu sou tão fraco, não consigo. E nós nos esquecemos que a palavra do Senhor nos diz que nada tem sido nos dado sem que nós tenhamos realmente a companhia e a resistência que Deus já nos deu para passar por tudo aquilo. Às vezes nós mesmos, irmãos, estamos cheios de autopiedade, de autocomiseração, e nós dizemos, Senhor, não aguento mais. Mas nós esquecemos que o Senhor nos diz, não te veio tentação que você não pudesse resistir. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que você é bem mais forte do que você pensa que é. E que o Senhor está contigo por onde quer que você vá passar. E que antes de você de repente pensar, Senhor, comigo não, você deve talvez dizer, Jesus, me mostra o que eu devo fazer e me lembra, traz ao meu coração realmente o avivar da tua presença nessa história comigo. Nós nos esquecemos, irmãos, que o caminho que o Senhor tem para nós, aqui nessa terra, ele é incompleto. O caminho que nós temos é além dessa vida. O caminho que nós temos é o caminho para a eternidade. E eu sei que nessa hora o seu coração pode estar meio balançado com alguma dor que você está passando. Há um desafio que talvez você esteja enfrentando. Há alguma coisa que de repente pode estar trazendo para você alguma incerteza. Mas quando Mateus ouviu essa palavra de Jesus, ele não ouviu nada dizendo assim, olha, vai ser um caminho maravilhoso, Mateus, você nunca vai passar por nenhuma dor. E eu quero pular aqui de Mateus para um outro texto em que Jesus usa essa mesma expressão, quando Jesus está advertindo um apóstolo seu que havia acabado de passar por um momento muito agudo.
No final do Evangelho de João, Jesus está com seus discípulos, eles vão comer alguma coisa, e o discípulo que o havia traído, nessa hora é questionado. Jesus pergunta, você me ama? 3 vezes. Na terceira vez ele está angustiado, ele está triste por conta daquele questionamento. O que Jesus está querendo com o meu coração? E ele responde 2 vezes que ama, que quer seguir, mas na terceira vez talvez ele tenha sentido o baque de uma palavra que penetra mais fundo na sua alma. Talvez seja aquela palavra que às vezes nós ouvimos no nosso coração, irmãos, quando nós estamos dizendo, vou seguir a Jesus, e o Senhor de repente permite que algo venha de encontro a nós para dizer, você tem mesmo essa certeza? E aquele discípulo então, na terceira vez ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu já não sei mais qual é a resposta que o Senhor quer ouvir, já não sei se eu sou capaz de dar essa resposta, já não sei mais o que o Senhor tem para mim, mas o Senhor sabe todas as coisas. E aí Jesus lhe dá uma palavra, dizendo, olha, você vai passar por caminhos que você não quer passar. Vai chegar um momento que vão te pegar pela mão e te levar para lugares que você não quer ir. No entanto, quando Jesus fecha essa palavra que está dando para ele, Jesus lhe diz, de fato, tudo que você precisa fazer é me seguir. Segue-me. O assunto muda um pouco porque aquele discípulo vai perguntar a respeito de um outro discípulo. E quanto a este Senhor? E ele está perguntando a respeito do futuro de João. E Jesus diz, o que te importa saber o que vai acontecer com ele? E Jesus repete, segue-me. Apenas siga-me. Apenas venha atrás. Apenas obedeça. Apenas caminhe. Muitas vezes, irmãos, nós queremos respostas antes das perguntas. Muitas vezes nós queremos que o Senhor desvende para nós tudo que vem à nossa frente, para que de alguma maneira a gente possa se sentir ou mais seguro, ou mais preparado, ou a gente comece a juntar algumas coisas para de repente, se faltar alguma coisa, eu tenho como resolver. Esses dias no nosso país tem servido para a gente ver o quanto de fato, irmãos, coisas que não são tão grandes aos nossos olhos podem fazer uma ruaça imensa. Eu li essa semana de um pastor dizendo o seguinte, não sei quantos caminhoneiros estão nas ruas, mas sei que eles não são a maioria da população. E, no entanto, eles conseguiram parar a nação. E aí ele diz, não sei quantos são os crentes hoje em dia. Mas os crentes são aqueles que declaram que a oração move montanhas, que a oração faz milagres, que a oração transforma um povo. E aí ele diz, imagine se os crentes brasileiros de fato orassem como eles dizem que oram. Pensa numa paulada na cabeça, irmão. Já imaginou? Quando nós pensamos, então, em obediência ao Senhor, irmãos, nós estamos pensando em que o Senhor não nos diz o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. Mas nós estamos declarando, Senhor, eu vou assim mesmo. Porque se o Senhor está na frente, ainda que eu não tenha a força necessária, ainda que eu não tenha a força que eu acho que eu tenha, eu vou trilhar o teu caminho. O mais lindo dessa caminhada, irmãos, é que Jesus nos disse para seguir. Ele diz que estaria conosco nessa caminhada, mas Ele nos diz que Ele mesmo é o caminho. Ele caminha conosco e Ele é o próprio caminho que nós estamos trilhando. João 14,6, Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso traz para nós, então, irmãos, uma última reflexão. Que ou nós estamos no caminho do Senhor, ou nós não estamos em caminho nenhum.
E isso precisa ficar muito claro para nós, porque hoje em dia nós já estamos tão expostos a algumas expressões do tipo todos os caminhos levam a Deus, né? O importante é cada um ter a sua religião, cada um tem que ter uma, não importa qual. Não importa se alguém prega alguma coisa diferente de Cristo, mas ele esbarra na doutrina, está tudo certo. Jesus diz, não, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. E ele ainda coloca de forma mais veemente, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Logo, irmãos, eu quero concluir essa palavra trazendo para o nosso coração que nós ouvimos constantemente esse chamado. Segue-me. Anda comigo. Aprenda a trilhar o caminho que sou eu mesmo. E saiba que não há outro caminho. Jesus nos disse, irmãos, que estaria conosco trilhando esse caminho todos os dias até a consumação dos séculos. E nessa manhã, eu gostaria de convidar você, irmão, a refletir se a sua caminhada tem sido, de repente, um caminho que você começa olhando para Jesus, mas, de repente, começa a se distrair com as coisas que você vê pela frente, ou com os buracos pelo caminho, ou por alguma coisa muito linda que te distrai. Volte. Olhe para o Senhor. Às vezes você está trilhando esse caminho. O cansaço vem, decepções vêm, gente que está caminhando junto começa de repente a te desmotivar. Olhe para Jesus. Segue-me. E às vezes você está trilhando esse caminho, irmão. E o teu coração está dizendo, tem uma caminhada melhor, tem um atalho por aqui, vamos fazer isso que é mais rápido. Em nome de Jesus, volte para Ele. Ande na velocidade do Mestre. Ande junto com o grupo. Vá a cada dia trilhando um caminho de obediência. Não tome decisões apenas pelo que você já sabe ou pelo que você já caminhou. Olhe para o Mestre. Responda afirmativamente para Ele. Jesus, eu preciso te seguir. Me ajuda a me manter sempre junto contigo. Vamos orar?